lugar, porque Ele vai te capacitar para vencer grandes batalhas, para te dar grandes vitórias. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Glória a Deus! Eita, Senhor, és Deus, Pai! És maravilhoso! Caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, com meu coração quebrado, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou morrer era a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus. Obrigado, Senhor. Ele dormiu em casa, fez o meu lar renascer, foi compartido o pão que Ele subiu, que eu descobri que era Deus. Hoje Ele está por aí, procurando uma casa. Onde ser sua esta casa? Se a sua porta se abrir, por isso guia o meu coração. Quando Jesus falava, era o céu em mim. Ô Senhor, entra nessa casa, faz a obra que o homem não consegue fazer, faz a obra que a ciência não consegue fazer, faz a obra que o Senhor não consegue, aleluia. Muitas das vezes o dinheiro não consegue fazer, Pai. Faz esta obra no coração desta pessoa, aleluia. Ele dormiu em casa, fez o meu lar renascer, foi compartido o pão que Ele subiu, que eu descobri que era Deus. Hoje Ele está por aí, Jesus, aleluia! procurando uma casa. Pode ser sua essa casa, Aleluia! se a sua porta se abrir. Por isso guia o meu coração. Quando Jesus falava, era o céu em mim. Por isso guia o meu coração. Quando Jesus falava, era o céu em mim. Glória a Deus. Fica conosco, Senhor. Alegra este lugar com a tua santa presença. Em nome Meu de Deus! Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, Senhor, aleluia!
Carta de Paulo aos Colossenses, seu capítulo 4. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esta semana eu estava aí orando ao Senhor, e uma palavra que o Senhor ministrava no meu coração o Senhor falava comigo sobre oportunidade. E que nós possamos, irmãos, estar preparados para viver as oportunidades que o Senhor vai nos dar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esteja preparado, esteja firme, forte, capacitado pelo Senhor, para que você possa viver o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Capítulo 4, versículo 3, versículo 4, 5 e também o 6, que diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mas o texto que o Senhor ministrava no meu coração, eu estava lendo na outra Bíblia, que fala sobre oportunidade. E algumas traduções falam estar preparados. Aqui no versículo 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida deste grande servo do Senhor, que foi um canal de bênção há milhares de anos atrás, mas que hoje também ainda continua sendo um canal de bênção para a nossa vida. Marcou a sua época e marcou todos os séculos as palavras inspiradas do Senhor. Esta carta de Paulo aos Colossenses, escrita por volta do ano 61 depois de Cristo, é uma verdadeira apologia de Paulo à divindade de Cristo, rebatendo todas as vãs e sutis filosofias da época e também dos nossos dias. Colossos, a cidade destinatária desta epístola de Paulo, era uma cidade importante, situada nas proximidades do rio Mender, no Vale do Lico, e por isso indicam que essa cidade desfrutava de imensa riqueza e prestígio nos tempos antigos, graças aos seus interesses comerciais. Colossos havia sido uma cidade cosmopolita, importante, que possuía diferentes elementos religiosos e culturais. A Frígia, a região em que se localizava a cidade de Colossos, era a terra de Cibele, deusa da fertilidade.
um outro nome de Diana e deusa dos Éfesos. Afrodite em Corinto, Diana em Éfeso, e Cibele em Colosso. Aleluia. Eram, pelos adeptos destas supostas divindades. Portanto, o Evangelho logrou muito êxito nestas regiões nas quais havia tantas práticas imorais, por apresentar justamente a pureza de Cristo como uma espécie de antídoto contra a impureza moral existente destas cidades. E esta carta que Paulo, a Bíblia diz, irmãos, eu estava estudando um pouco sobre a vida de Paulo. Paulo ainda escreveu esta carta estando preso em Roma. Alguns estudiosos dizem que ele estava preso em Roma. E ele sabia como estava aquela região, onde muitos irmãos estavam também, irmãos, aderindo a esse mau costume, a adoração a uma deusa pagã. E ele se prontifica pelo Espírito Santo a enviar carta de alerta aos irmãos, para que os irmãos pudessem estar ligados em Deus, não viessem a fazer parte desta apologia à deusa da fertilidade. E Paulo, ele alerta os irmãos para que os irmãos viessem estar preparados, buscando, orando ao Senhor. Por isso nós temos uma grande responsabilidade de virmos para a casa do Senhor e nos prepararmos, nos aproveitarmos melhor o nosso tempo na presença de Deus. Porque vai ter momentos, irmãos, que Deus vai nos levantar, que Deus vai nos usar, que Deus também vai nos provar, para que nós possamos, irmãos, naquele tempo de provação, no tempo de oportunidade, nós possamos estar preparados, para que nós não venhamos ir por qualquer vento de doutrina, mas que possamos ter a nossa comunhão com o Senhor. Graças a Deus. E o Senhor colocava, irmãos, em meu coração sobre estar preparado, ter oportunidade, saber aproveitar a oportunidade que você tem. E elas vão aparecer, e elas vão vir. O Senhor vai preparar oportunidades para a igreja dele, para o servo dele, para a serva dele, para que você possa também honrar o nome do Senhor. E quando eu falava com o Senhor ali, irmãos, eu estava meditando. Algumas palavras o Senhor me dava. E a gente vai ver diante da palavra do Senhor que nós temos que estar preparados pelas oportunidades. Eu vejo que, mesmo ele não tendo ido lá, irmãos, de longe ele estava ligado com os irmãos. Isso é muito importante. Não é porque eu não faço, eu não quero que o outro faz. Se eu não faço, não tenho capacidade para isso, eu vou torcer para que Deus use mais o irmão que está sendo usado. E Paulo tinha essa preocupação, ele não queria só para ele. Ele queria que os outros crescessem também na graça. Ele queria que os outros também crescessem na capacidade espiritual, para servir o reino de Deus com excelência, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor independente dos anos, do tempo que vai passar, mas que possamos estar com o Senhor na presença dele. E a oportunidade vai vir, irmãos. Eu estava ali, o Senhor colocava sobre a oportunidade ao meu coração a vida do
o ladrão da cruz. Dois tiveram a mesma oportunidade. Dois tiveram a oportunidade de ser salvo. Mas um só aproveitou a oportunidade. Jesus ali prestes a ser crucificado. A Bíblia diz que um indagava com o Senhor: como és Deus, desce dessa cruz e salva a ti e nós também. Mas o outro, irmãos, ele não perdeu a oportunidade. O que estava à direita, ele repreendeu o outro e disse: olha, rapaz, nem nós estamos na mesma condição, você não reconhece, aleluia, que nós estamos aqui porque nós merecemos, nós erramos, nós falhamos, nós roubamos, e talvez eles até mataram. Mas ele não fez nada, ele só fez o bem. Ele não merecia estar aqui, nós sim, mas ele não. E ele aproveitou a oportunidade, a última oportunidade que ele teve. Ele falou para o Senhor: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus viu o arrependimento. Jesus viu o reconhecimento no coração daquele homem, irmãos. Que ele estava diante do Todo-Poderoso. Ele estava diante de alguém que podia salvar a alma dele. Ele estava diante de uma grande oportunidade que foi aberta a ele, e ele não desperdiçou, aleluia. Por isso nós não devemos desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos dá, e muitas vêm, irmãos, aleluia, e que nós possamos estar ligados no Senhor. Meu Deus, glória ao teu nome. E Jesus imediatamente falou para ele: Meu Deus, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai ser salvo. Hoje mesmo você vai morar comigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O outro não quis aproveitar, irmãos. O outro estava disperso. O outro não queria reconhecer que estava diante do Todo-Poderoso, aleluia. E o outro perdeu sua oportunidade. Aleluia. E eu estava, irmãos, vendo sobre a oportunidade. Mateus 27, 38. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Lucas 16, capítulo 16, irmãos, nós vemos que aquele rico, irmãos, ele estava ali preocupado com as suas riquezas, preocupado em aumentar a fazenda, e aumentar o celeiro dele de finanças, e aumentar as propriedades, em conquistar os bens materiais, mas ele não estava preocupado com a salvação da alma dele. A Bíblia diz que um era mendigo, miserável, comia das migalhas, ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do Senhor. Mas eu tenho para mim que aquele mendigo, irmãos, ele podia padecer necessidade, mas ele tinha fé no Senhor. Ele entregou a vida dele ao Senhor. E ele não perdeu a oportunidade de ganhar a salvação dele. Mas o rico perdeu. O rico, quando ele fechou os olhos para esse mundo, irmãos, ele acordou no Hades. Aquele que parte em Cristo é os anjos que apresenta para levar ele para o paraíso. Mas aquele que parte sem Cristo é os demônios que vêm buscar a alma dele para levar para o Hades. E não tem como fugir, irmãos. Isso aí já é uma separação. Então que você tenha a sua oportunidade. Muitos têm oportunidade e não aproveitam. Muitos vêm para a casa do Senhor e vêm a passear. Mas muitas vezes não querem assumir um compromisso com o Senhor. De
fidelidade, de sinceridade, de entrega, de santidade. Aleluia! E não tem como nós enganar o nosso Senhor, porque Ele dá oportunidade para todos. Alguns aproveitam melhor, alguns, aleluia, agarram sua chance. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E outros que desperdiçam a sua chance. Mas que nesta noite você venha ser oportunista. O Senhor trouxe esta palavra ao meu coração, porque Ele vai abrir oportunidade para pessoas aqui, para te exaltar, é para te fazer melhor, é para te capacitar, para que você seja melhor ainda na presença dEle. Honre ao Senhor com tudo que você tem. Se Ele te enriquecer, não esqueça de honrar o nome do Senhor. Se Ele distribuir os dons que Ele tem para derramar sobre a tua vida, não negue o Senhor, não negue o seu chamado, não negue o seu ministério. Cumpra Ele com fidelidade ao Senhor, porque foi o Senhor que te deu. É algo especial que Deus vai derramar sobre a tua vida. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo de oportunidade, irmãos, eu falo também de alguém que sofreu muito. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, irmãos, mas quando Deus está na nossa vida, Ele nos capacita, Ele nos dá resistência para que possamos suportar os vendavais da vida. Aleluia. Eu estava meditando ali em Gênesis capítulo 41, versículo 33. Nós vemos que a oportunidade ela apareceu e esse servo do Senhor não perdeu. Ele aproveitou, foi fiel ao Senhor. Fugiu da aparência do mal e Deus honrou a fé dele. A Bíblia diz, portanto, Faraó se prove já agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Por isso, irmãos, nós temos que buscar a sabedoria do alto. Porque quando você vê que por tudo que José passou, ele viveu, irmãos, muitas diferenças dentro da casa do pai. Ele viveu até mesmo os irmãos querendo tirar sua própria vida. Mas Deus, Ele estava em tudo, em todo o processo da vida de José. Deus, Ele estava ali, conduzindo José até o propósito, até o lugar que Deus tinha preparado para ele mais alto. Aleluia. Mas tudo tem um preço a pagar. O momento que ele teve foi de aprendizado, foi um momento de angústia, de dor, mas ele confiou no Senhor. Ele sabia que o Deus que ele servia estava com ele, mesmo que os irmãos estavam contra ele, mas ele sabia que Deus tinha algo especial reservado para a vida dele. E quando Deus usou ele para revelar o sonho, Faraó olhou, ele falou para Faraó: você precisa arrumar alguém que seja sábio, alguém que seja um bom administrador, para administrar esses 7 anos de colheita, que ele possa estocar. A mente de Deus, irmãos, nós nunca vamos surpreender com a mente de Deus. Nós nunca vamos deixar de surpreender com a mente de Deus. Que a mente de Deus sempre tem mais para acrescentar na nossa vida. E na vida de José não foi diferente. Ele deu as instruções que Deus falou para ele. E como recompensa, irmãos,
de quem anda na presença de Deus com verdade, com seriedade, com fidelidade. Quando o Faraó, ele foi dito a ele: você precisa de alguém que saiba administrar. Ele olhou para José e falou: olha, eu estou diante de alguém que é sábio, estou diante de alguém que tem capacidade. Meu Deus. Aleluia. Você vai ser governador, você vai governar o Egito. Você vai só ser abaixo de mim. Porque é isso que eu vejo um Deus de oportunidade, quando Ele traz oportunidade na vida do servo dele. Ele exalta, Ele capacita, Ele honra a fé do teu servo. Aleluia. Independente dos anos, irmãos, que estão se passando, as coisas estão mudando. Mas a nossa fé não pode mudar no Senhor. A nossa crença não pode mudar. Porque o nosso Deus nos deu a oportunidade de ser um canal de bênção na vida de alguém. Até mesmo nesta semana, na segunda-feira, eu fui lá no supermercado comprar umas coisas. E eu estava ali, irmãos, a hora que eu saí do supermercado, desceu água, falei: eu vou ficar aqui embaixo dessa cobertura aqui. E eu fiquei sentado ali. Aí a moça saiu do carro, foi lá entrou no supermercado, foi lá na farmácia do lado, depois foi na padaria, e a criança dela ficou dentro do carro. A criança de 5, 6 anos, a menina saiu do carro e fechou a porta do carro com a chave dentro. Trancou o carro. Pensa numa mãe brava. Aí, mas a mulher ficou brava. E eu ali olhando assim, irmãos, ela dando uma dura na filha dela. A criança não pode assumir essa responsabilidade sozinha, né, irmãos? E eu fiquei ali, irmãos, e ela muito brava, porque ela ligou para o chaveiro. O chaveiro cobrou R$100 dela para abrir o carro para ela. Não levou nem um minuto, irmãos. Abriu o carro, levou 100 dela. Mas ela ficou brava. E eu, irmãos, eu fiquei olhando aquela situação, uma oportunidade que eu tive de poder dar uma palavra para aquela mãe. E eu acabei perdi aquela oportunidade. Por isso que nós temos que estar ligados, irmãos. Temos que estar mais ligados, vigilantes, para que quando vier a oportunidade a gente não venha perder. Essa eu perdi, de falar para aquela mãe: graças a Deus que a sua filha está bem. Carro, isso aí você adquire, você conquista. Uma mãe chegou no hospital, que eu fui lá arrumar um dedinho meu que eu tinha machucado. A mãe chegou lá, a criança chegou, irmãos, bem na hora que eu estava fazendo o raio-x, que eu fui fazer o raio-x. E a criança chegou lá, os médicos fazendo massagem cardíaca na criança. Eles entraram lá apavorados, lá para dentro. E passou ali uns 20 minutos, meia hora, eu perguntei para o rapaz que tirou o raio-x do meu dedo: como é que está a criança lá? Ele falou: acabou de morrer. E a mãe chegou desesperada lá, toda ensanguentada. E depois eu fui saber o porquê que aconteceu aquilo. Foi um acidente. A mãe dirigindo foi olhar o filho que estava atrás. Perdeu a direção do carro, bateu no poste. A criança foi lançada para fora do carro. Aí eu fico pensando: meu Deus, essa mãe vai levar essa culpa para o resto da vida. Por imprudência dela, matou o próprio filho. E a outra, por causa de R$100, ela estava quase matando criança. Então, irmãos, que nós possamos aproveitar as oportunidades. Não venhamos estar despercebidos, atentos, porque o Senhor disse isso: vigiai e orai.
para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. Que possamos estar em espírito, irmãos, todo momento na presença de Deus, porque Ele vai abrir oportunidade para nós. E que nós possamos, irmãos, dar uma palavra, estar preparado para dar uma palavra de ânimo, de esperança, de vida para alguém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, ele escreveu no Salmo 90, irmãos, verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Temos que pedir ao Senhor, irmãos, porque é somente Ele que vai nos capacitar. É somente o Senhor que vai nos dar estrutura para que possamos, irmãos, no momento certo, saber aproveitar as oportunidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então peça ao Senhor. Você precisa de sabedoria, peça ao Senhor. Ele vai te dar. Mas que nós não sejamos somente sábios, mas vigilantes, preparados para tomar as atitudes corretas e certas, para que não possamos perder, irmãos, o melhor da nossa vida, que é a presença de Deus. O Dr. Lucas, ele escreveu no capítulo 1, versículo 17: ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos a habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia! Deus levantou João Batista, irmãos, para preparar o caminho. E a preparação, irmãos, é algo que é muito necessário na nossa vida. Estar preparados. Oportunidade. Decidir situações, porque tem situações que é difícil nós decidir. Mas quando nós estamos preparados pelo Senhor, nós fazemos das formas corretas. E o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, irmãos. E eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Você que está aqui esta noite, você que vai assistir pelos meios de comunicação, Deus vai abrir uma grande oportunidade para você. E esteja preparado. Paulo, quando ele soube que a igreja estava se deixando esvair por uma adoração a uma deusa pagã, ele se prontificou na presença do Senhor. Por isso que nós devemos estar, irmãos, em oração, porque aquele que ora sempre vai ter uma vantagem a mais. Sabia disso? Ele sempre vai ser orientado, vai ser direcionado pelo Espírito Santo para ele tomar as decisões corretas. E que nós possamos aproveitar, irmãos, mesmo em dias difíceis que estamos vivendo, mas é o cenário que Deus Ele é especialista em realizar grandes obras. Como esse cenário aqui de adoração a um Deus pagão, foi o lugar que eles mais ganharam almas para o Senhor. Mais almas se converteram ao Senhor, porque os irmãos se dispuseram a estar prontos, preparados para fazer a vontade do Senhor. E que nós, como igreja do Senhor, possamos ficar com essa palavra para o nosso coração.
Deus vai dar oportunidade para você. Pode ficar tranquilo, irmão. Mas não perca. Não perca, porque tem oportunidade que não volta mais. Tem oportunidade que vem e vai embora. E não volta mais. E que você seja esse canal de preparação para receber o que Deus tem para a tua vida. Eu quero deixar essa palavra no teu coração, igreja. Independente do tempo, esteja pronto para a vontade do Senhor ser feita na tua vida. Aleluia. Eu quero entrar no texto da Santa Ceia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado